A crise dos mísseis de Cuba. Então, para entendermos esse evento que durou cerca de 2 semanas, precisamos entender o que estava acontecendo no planeta naquela época. E sim, eu tô falando dela mesmo, a Guerra Fria. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo viveu a ascensão de dois grandes poderes, os Estados Unidos com seu capitalismo e a União Soviética com seu comunismo. Ambos de lados e ideologias opostas um do outro. Por isso que a Guerra Fria foi uma sequência de várias guerras e conflitos menores. Além de muita propaganda, espionagem e cada um querendo ser melhor que o outro. Então, a crise dos mísseis de Cuba começa na Revolução Cubana, quando Fidel Castro, Che Guevara e Raul Castro tomam o poder da ilha de Cuba e a transformam em um país comunista, bem na América. Bem, os Estados Unidos não gostaram nada disso, até porque eles estavam lutando no outro lado do mundo para que isso não acontecesse. E agora, um país tinha virado comunista bem debaixo da orelha deles. Os Estados Unidos não ficaram nada felizes com isso, eles ficaram bem pé da vidas. Com isso, vários cubanos que estavam nos Estados Unidos foram bem armados. E eles acabaram invadindo Cuba na chamada Invasão da Baía dos Porcos, que deu tudo errado. Então, Cuba sabia que os Estados Unidos não iam parar de encher o saco deles. Então, eles acabaram indo pedir ajuda à União Soviética. A União Soviética viu uma oportunidade gigante de resolver um problema que os Estados Unidos tinham criado. Os Estados Unidos tinham colocado vários mísseis nucleares na Itália e Turquia. Então, a ameaça estava iminente, já que esses mísseis poderiam atingir várias cidades importantes da União Soviética. E com tudo isso acontecendo, os soviéticos quiseram resolver na mesma moeda. Bem, os soviéticos resolveram colocar mísseis na ilha de Cuba. E os Estados Unidos, que não são bestas nem nada, obviamente perceberam toda a movimentação de navios que estavam indo para a ilha. Bem, eles sabiam que era armamento militar, mas só que as bombas nucleares tinham sido bem escondidas. Normalmente, o processo das entregas das bombas eram feito durante a noite, para que os Estados Unidos não pudessem espionar. Mas logo depois, um avião espião americano acabou entrando na ilha de Cuba. E o avião conseguiu flagrar isso daí. Foi aí que os americanos viram que não se tratava de qualquer arma, e sim armas nucleares. E pô, os americanos ficaram muito assustados, e quando eu digo assustados, muito assustados mesmo, porque esses mísseis poderiam atingir várias cidades importantes dos Estados Unidos. Então, vendo tudo isso acontecer, os Estados Unidos pensaram em invadir a ilha de Cuba e bombardear as bases. Mas os Estados Unidos teriam que montar um exército invasor muito rápido antes que as armas estejam prontas. Mas montar um exército invasor em pelo menos uma semana não é tão fácil assim, mesmo se você for os Estados Unidos. E algo que os americanos não sabiam era que as armas nucleares estavam praticamente prontas. Ou seja, se os Estados Unidos invadissem Cuba, Cuba iria revitar com um míssil. Então, para impedir a entrada de armas nucleares na ilha de Cuba, os Estados Unidos resolveram fazer um bloqueio, praticamente chamando isso de quarentena. Essa quarentena foi o seguinte: navios suspeitos de terem armas nucleares foram suspensos de entrar na ilha de Cuba. Mas outras coisas, como suprimentos, eram permitidos à entrada. Os soviéticos, então, no caso, ficaram muito pé da vida, pois para eles aquilo eram águas internacionais e os Estados Unidos não podiam estar interferindo ali. E os Estados Unidos exigiam a retirada dos mísseis, mas Cuba e a União Soviética falavam que eles eram apenas para defesa. Mas enquanto tudo isso acontecia, rolaram várias negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética, que por enquanto não levaram a nada. Mas logo depois, em um certo dia da crise, chamado Sábado Negro, um avião americano entrava bem no espaço aéreo da ilha de Cuba, e ele acabou sendo derrubado por um míssil soviético. Com isso, a tensão só aumentava e o mundo esperava pelo pior. E uma coisa que eu esqueci de citar no começo do vídeo era que na Guerra Fria o maior medo era que uma guerra nuclear acontecesse. E pro mundo, pra uma guerra dessa estourar ali, era questão de 2 palitos. O exército americano estava com sangue nos olhos e eles defendiam a invasão a Cuba. Mas o presidente americano na época, John Kennedy, defendia uma solução mais prática. Logo depois disso, alguns navios americanos estavam atacando os submarinos soviéticos. Bem, não era um ataque para destruir os submarinos, e sim para fazê-los subirem até a superfície. E um desses submarinos que foi atingido estava sem comunicação com Moscou há alguns dias.
E quando esse submarino foi atingido, eles acharam que a guerra já tinha começado e eles pensaram em usar sua bomba nuclear no navio americano. Para isso acontecer, eles precisavam da decisão dos 3 generais que estavam dentro do submarino. 2 deles concordaram que sim, mas um cara chamado Arcelig Archipelago disse não e praticamente salvou o planeta. Imagina se eles tivessem lançado a bomba nuclear, aí que a guerra ia começar mesmo. Então, vai lá, agradeça ao Arcelig Archipelago por você talvez estar vivo hoje. Obrigado, Arcilão! Agora, chega de brincadeira, vamos voltar pro assunto do vídeo. Depois de 13 dias de pura tensão, os Estados Unidos e a União Soviética resolveram chegar a um acordo. A União Soviética removeria os mísseis da ilha de Cuba com supervisão da ONU. E os Estados Unidos teriam que falar que deixariam o governo de Cuba e a ilha de Cuba em paz. Além disso, secretamente, os Estados Unidos removeriam os mísseis da Itália e Turquia. Logo depois, os termos foram mandados para a União Soviética e eles aceitaram. E assim acabava terminando o que foi a crise dos mísseis de Cuba. Além disso, teve uma mínima participação brasileira, sim. Revelada pelo National Security Archive em 2012, o Brasil participou secretamente da crise dos mísseis de Cuba, defendendo a paz e a diplomacia, e totalmente contra a invasão da ilha. O Brasil, na época governado por João Goulart, enviou até um representante para a Havana. Foi uma participação pouca? Foi, mas eu vou ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e deixe o seu like, se inscreve no canal. E esse é um tema que eu sempre quis fazer porque eu gostei muito dessa história. Mesmo tendo muitos vídeos sobre esse tema, eu quis fazer o meu. E você vê como pequenas decisões poderiam ter mudado o rumo dessa crise. Se o Archipelago lá dissesse sim na hora de jogar a bomba nuclear, se o Kennedy invadisse Cuba e várias outras coisas. Esse é conhecido como talvez o momento mais tenso da Guerra Fria, onde o mundo teve de vez perto de uma guerra nuclear. Então, por favor, desde onde você esteja vendo esse vídeo, não esqueça de me apoiar curtindo esse vídeo, porque eles dão muito trabalho. É isso, galera, valeu e fui!